Olá, amigos, boa noite a todos, boa noite a todas, muita paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para todos nós. Que bom que estamos de volta, depois de algum tempo, aqui ao Centro Espírita Antônio Oliveira, em São Paulo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Ferrer e eu sou aqui de Salvador, Bahia, e mais uma vez estamos tendo a oportunidade de participar com vocês aqui dessa instituição amiga, parceira, para mais um momento de reflexão e de aprendizado em torno desse tema tão oportuno, necessário, que nós vamos estudar hoje, que chama-se desajuste aparente, que está contido na obra do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que chama-se Roteiro, que é esse aqui, tá? Para você que está chegando pela primeira vez aqui ao canal do CAO, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para vocês. Para vocês que estão chegando depois em outros horários, em outros dias, igualmente, que bom tê-los aqui na nossa doutrinária semanal para mais um momento de reflexão e de aprendizado. E também queremos dar aqui o nosso boa noite aos companheiros do canal Roteiro Espírita, que é o canal que nós administramos nas redes sociais do YouTube, Facebook, Instagram, e que queremos também parabenizar a todos que estão aqui nos acompanhando simultaneamente esta live. Obrigado pela presença de todos vocês. E antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos preparando para o trabalho que ora está começando. Ok? Vou botar aqui a música, o hino de Dr. Bezerra de Menezes, a fim de que nós iniciemos o nosso encontro de hoje. Procuremos então elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a sua proteção, a sua paz, o seu equilíbrio para o trabalho doutrinário da noite de hoje, desejando paz, harmonia para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons espíritos nos abençoem, nos proteja, que a espiritualidade superior desta instituição possa nos envolver em bênçãos de luz e de paz. Que saiamos todos daqui hoje reconfortados, fortalecidos, amparados pela doce e meiga energia do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o nosso paternal, humílimo, servidor de todos, Bezerra de Menezes, possa nos amparar, possa nos proteger, para que o trabalho seja apresentado da melhor maneira possível. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, muita paz para todos e para todas os que chegaram durante a nossa prece. Nós dizíamos, só como recapitulação, hoje nós vamos tratar desse tema, desajuste aparente, que é a lição de número 31 do livro Roteiro, que é uma parceria espiritual entre Emmanuel e Chico Xavier. E nesse capítulo específico, o autor espiritual Emmanuel vai nos fazer inúmeras considerações a respeito do espiritismo, da forma como nós o vemos ainda hoje e como nós nos comportamos diante desta realidade do conhecimento. Porque não basta saber, é preciso que nós saibamos
vivenciar aquele conhecimento que nos favorecerá a um processo de expansão, de transformação, de renovação. E o maior desafio para nós é exatamente isso: tornar realidade aquilo que teoricamente nós já fazemos, ou melhor, que nós já conhecemos, porque conhecer é muito mais fácil do que fazer. E é por isso que a educação, dentro das suas bases, ela se estabelece a partir de 4 pilares. O melhor se sustenta. O primeiro pilar chama-se aprender para conhecer. O segundo, aprender para fazer. O terceiro, aprender para conviver. E o quarto e último pilar chama-se aprender para ser. Observemos que desses 4 pilares, o aprender a ser, que é uma perspectiva do homem renovado, da mulher transformada, daqueles que farão parte dessa nova era da humanidade, a partir de uma perspectiva de um aprendizado do ser espiritual, do ser cognitivo, holístico que nós somos, é preciso que antes nós passemos por 3 etapas anteriores do aprendizado, que é aprender a conhecer. E nem todos nos lançamos a esse propósito em querer conhecer essas verdades libertadoras. Ou ainda que não esteja no âmbito da espiritualidade, até mesmo no âmbito cognitivo, no âmbito da construção do saber. Porque é muito mais fácil manter-se na ignorância do que em busca desses saberes. Depois, não basta apenas conhecer, porque muitos até se instruem, muitos até se desenvolvem. E nesse particular falávamos essa semana a respeito dessa questão da instrução do livro Conduta Espírita, que foi apresentado aqui no canal Roteiro Espírita, na quarta-feira, agora a última, né? Conduta espírita perante a instrução. Como é que a gente lida com essa realidade? Então, o aprender a conhecer diz respeito a essa instrução, a esse fomento do saber. Depois nós temos o aprender a fazer, porque o conhecimento nos leva obrigatoriamente à prática, para consolidar o ensinamento. Como fez Jesus, exemplificou, ele foi na prática. Ele não ficou apenas no discurso, como muitos teóricos, que ficam apenas nas questões conceitual, epistemológica da questão. Mas é preciso uma ação mais afetiva, da prática, do fazer, do pegar com as mãos e produzir aquela transformação, aquela renovação. Depois vem um terceiro pilar, que é a terceira etapa, o aprender a conviver. Aprender a conviver com os desiguais, com os iguais, com os bonitos, com os feios, com os gordos, com os magros. Aprender a conviver com o ético, com o não ético, com o branco e o negro. Aprender a conviver com o instruído ou não instruído, com o sábio, com o ignorante, aprender a conviver com as nossas desigualdades, aprender a conviver com as nossas limitações, ou seja, aprender a conviver de forma harmônica, saudável. Porque as guerras, os distúrbios, os desajustes emocionais psicológicos que existem são, na verdade, fruto desse não saber a conviver. E aqui me lembrei o saber também conviver com nós mesmos. Porque esse é o primeiro passo para aprender a conviver com o outro, é você aprender a conviver com você mesmo. E vem então o quarto e último pilar, que é o aprender a ser. Ser mais tolerante, ser
mais compreensível, ser mais amoroso, ser mais gentil, ser mais ético, ser mais humano, ser mais filho, ser mais pai, ser mais espírito. E quando a gente aprende a lidar com essas demandas do ser espiritual em construção, em evolução, a gente entende que esses desajustes aparentes, eles surgem como uma necessidade de regulação e que eles são transitórios, por isso aparentes, ou seja, é momentâneo do estágio de evolução de cada um de nós. Ou eu entendo isso, ou eu me proponho a isso, ou muito dificilmente eu vou alcançar algum bom resultado no meu processo evolutivo. E é a partir daí que Emmanuel vai nos oferecer esta reflexão, que nós vamos ler fazendo aqui alguns apontamentos, tá? Por conta do tempo, nós não vamos discorrer sobre tudo, mas pegando alguns pontos que acreditamos ser oportunos para o nosso entendimento da mensagem. Depois, com calma, vocês podem ir até o livro, tem PDF, vocês podem acessar e baixar e ler com mais cuidado. Não apenas esta lição, número 31, mas também, sobretudo, todo o livro que é um manancial de conhecimento espiritual. Então ele começa dizendo assim: há quem afirme que a doutrina espírita ou dos espíritos é viveiro de crentes indisciplinados, pelo excesso das interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a esposam, compelindo-os à renunciação. Observem quantas são as crendices, as ideias que se tem a respeito da doutrina espírita, por não terem um conhecimento aprofundado em torno das bases doutrinárias. Porque se tivessem, não teria esse olhar, esse julgamento, essa crítica para com a doutrina. Porque uma coisa é a doutrina, outra coisa é o movimento espírita, ou aquele que a faz. É possível que aquele quem a faz possa ter esses desajustes, mas a doutrina em si, na sua essência, não comunga em muito ou em nada com esses desajustes. Entende, compreende, elucida, esclarece, mas não se limita àquele ponto e àquele comportamento, ok? Por isso que a gente precisa entender que a mensagem ela é pura, ela é perfeita, ela não precisa de revisões nem de atualizações, embora seja progressista, claro. Mas o mensageiro que a leva, que a divulga, sim, esse precisa de uma reeducação, de uma mudança de atitudes, de comportamento, de valores, de saberes, de conhecer, de viver para ser. Olhe como se encaixa, porque a base da doutrina também se alicerça na educação do ser espiritual que somos todos. Então, pensar nessa perspectiva de que, por exemplo, desloca a vida mental daqueles que a esposam, compelindo-os à renunciação, não é verdade. Vamos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizerem: vivei de acordo com as necessidades da vossa época. Agora, que nenhum dos seus atos estejam em desacordo com a lei de Deus, que se encontra na nossa consciência. Quando Jesus propõe que nós abdiquemos da riqueza, ele não está fazendo uma ação contrária a ela, porque também é de Deus a riqueza, mas que nós não nos ficássemos possuídos, aprisionados, escravizados a ela, mas não que não a tivéssemos. Embora muitas vezes em uma encarnação não tê-la seria melhor do que tê-la, por conta do nosso estágio evolutivo. Mas o fato de não ter não quer dizer que a gente vai estar emocionalmente equilibrado ou avançando para a divina luz. Isso é muito relativo. E quem a tem
não chegue mais rapidamente ao reino de Deus, em que pese aquela fala de Jesus, que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. São questões que precisam ser debulhadas, que precisam ser investigadas com o olhar do Espírito e não mediante a letra que mata. Mas sigamos. Tais enunciados, porém, não encontram guarida nos fundamentos da verdade. E aí a gente se lembra de Jesus. Conhecereis a verdade e não a nossa verdade, e ela vos libertará. O Espiritismo naturalmente amplia os horizontes do ser. Ponto. É o que nós já dissemos. Nos dá condição de uma melhor interpretação, de um melhor sentido em torno da vida. Agora, o que nós vamos fazer com esses saberes, com esse conhecimento, é sempre de acordo com o livre-arbítrio, a vontade, o entendimento de cada um. Então, pensarmos nessa perspectiva é de grande valor, porque eu não fico circunscrito, limitado àquele ponto, àquela ideia, àquele conceito. Ou seja, a minha fé não é uma fé estagnada, não é uma fé cega, ela é livre, racional. Mas sigamos. A visão mais segura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito, e a compreensão mais clara, aliando-se à mais viva noção de responsabilidade, estabelece sublimes sentimentos para a alma, renovando os centros de interesse para o campo íntimo, que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem a experiência vulgar. Ou seja, quando nós passamos a ter uma maior soma desse conhecimento, nós não nos limitamos apenas o aqui e agora. Não é que ele deixe de fazer parte da nossa vivência, até porque somos humanos, precisamos sobreviver, viver de acordo com a nossa realidade e necessidade. Mas o olhar não é só para, é também para. Muda. Você se torna uma pessoa mais singular. Realmente, para quem estima os padrões convencionalistas com plena adaptação ao menor esforço, não será fácil manejar caracteres livres nos domínios da fé, porque os desvariamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando-nos a impor sobre outros, tentando-nos a impor sobre outrem o tacão do novo modo de ser. A doutrina espírita, e há de ser dito isso aqui e agora, ela não obstaculiza o processo evolutivo de ninguém, quer seja a escolha do caminho, porque somos livres para escolher. O que ela faz é nos capacitar, nos instrumentalizar de conhecimento, de racionalidade, para que as nossas escolhas elas sejam muito mais voltadas para uma realidade do espírito do que da matéria. Mas ainda assim, mesmo com conhecimento ou não, ela não lhe impõe, não lhe obriga, não usa desse tacão, conforme diz o texto, para punir ou mudar o nosso modo de ser. Longe disso. Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual, conforme nós já falamos aqui, alhures. Cada qual é livre para escolher. A cada um segundo suas obras. Ponto. Não tenho muito o que pensar. Aí continua, a imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se o centro espiritual do aprendiz, desloca-se para interesses que transcendem esfera comum. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força que as influenciam e sustentam. Ou seja, esta não é
a minha única e primeira morada. Somos passageiros, estrangeiros em um país distante, porque o nosso país real é a vida espiritual, é o mundo espiritual. Nós somos herdeiros de Deus, diz Joana no seu livro Filho de Deus. Tudo que existe no universo nos pertence por conta dessa filiação divina. Agora, para merecer as benesses desta riqueza, é preciso que esteja de conformidade com o psiquismo divino. Isso é importante. Nos elevemos a condições superiores, para não ficarmos estigmatizados apenas de uma visão conceitual, temporária, carnal. Talvez esse seja o problema, a dificuldade. Mas seguindo. O panorama do infinito, descortinado ao homem por nosso ideal, atrai o cérebro e o coração para outros poderes, e a criatura encarnada, imperceptivelmente induzida a operar em serviços diferentes, parece desajustada e sedenta à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos da vida eterna. Ponto. As escolas religiosas oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômica, habitualmente gravitam em derredor de riquezas perecíveis e da autoridade temporal da terra. Muito comum ainda hoje em nossos dias. Como em todos os tempos e em todas as eras, desde quando surge depois do cristianismo, essa institucionalização das igrejas, porque a igreja de hoje não assemelha-se em nada com a igreja da época de Jesus, que nem parte física, imóveis possuíam. A igreja era a reunião da comunidade para fins espirituais, e não para sacramentos, dogmas, punições, interesses materiais e acúmulo de riquezas, como ainda hoje é. De lá para cá, nós modificamos a forma de ver os ensinos de Jesus. Pronto. Mas ela diz assim: parece imperceptível, induzido a operar em serviços diferentes, parece desajustada e sedenta à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos na vida. Ok? Aí ela vem trazendo. Ela não, perdão. O Espírito vem nos trazendo. Ela pode ser a mensagem também, né? Não está errado, não. As escolas religiosas oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidades econômicas, habitualmente gravitam em redor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da terra e jazem magnetizadas pela ideia do domínio e influência que no mundo facilitam a solidariedade e a união, uma vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a luz divina, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os fracos. Está aí bem claro isso em todas as seções, digamos assim, sociais pelas quais transitamos. Incluamos, e muito fortemente, as de especificações religiosas, essas seções, ou essas vertentes. Por quê? Porque dentro das chamadas religiões existem aqueles usurários, aqueles que são ávaros, aqueles que manipulam a fé do povo para alcançar riquezas materiais. Por isso que dizem que foi Deus que deu, foi Deus que fez conseguir, porque é Deus que tem o poder de dar aquele carro, aquela casa, foi meu Deus que me deu. Quem lhe deu, se é que foi dessa forma, foi o seu esforço, seu trabalho, sua pertinência, seu dinheiro.
foi o seu acordar cedo, trabalhar 12, 15 horas, foi o seu juntar de dinheiro, foi o seu empréstimo que você pegou lá na Caixa Econômica e vem pagando mensalmente de forma honesta e correta que lhe deu o apartamento ou o carro, não foi Deus. Deus não se imiscui nessas questões humanas. Percebem? Na visão espírita. Então, essa visão transcendente de Deus nós ainda não possuímos no que diz respeito à nossa religiosidade. Nós temos religião, mas não temos religiosidade, que vai para além das paredes físicas e dogmáticas das igrejas. Incluamos centros espíritas nessa ideia de igreja. Mas no espiritismo é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção. A gente não compactua teoricamente, enquanto essência doutrinária, não enquanto movimento espírita, porque dizem muitos que a própria doutrina é uma doutrina elitizada. Não vou entrar aqui no mérito, mas sigamos. Assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravidão política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida espiritual. Não mais à indulgência, não mais ao dízimo, não mais ao pagamento de promessas, mas, sobretudo, o irreconciliar-se com seu adversário. É o tomar da sua cruz e seguir Jesus. É devolver 4 vezes mais aquilo que, de forma desonrosa, desonesta, tiramos do outro. É caminhar 1000 passos a mais quando somos convidados a caminhar só 1000. É renunciar os bens da terra para em busca dos bens de Deus. Só isso. Agora, cada qual faz se quiser. E segue dizendo: aceita as facilidades humanas para dar com largueza o desprendimento da posse. Disputa o contentamento de trabalhar para servir. Busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem. Adquire luz para ajudar na extinção das trevas. Estar no mundo sem ser do mundo. Isso é uma fala que Jesus tem de forma contundente para todos nós ainda hoje. É aprendermos a ser, enquanto seres espirituais, a conviver no mundo com as diferenças, fazendo nesse estar o exemplo de mudança, aprender a fazer, mediante o conhecimento que se tem dessas verdades que libertam. Conhecer, aprender para conhecer. E aí ele vai continuando. É alguém que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício na jornada da ressurreição. Esse parágrafo curto, conforme vimos, é exatamente aquilo. Deixa eu colocar aqui o banner que eu terminei esquecendo. É exatamente aquilo que nós acabamos de falar. É todo um processo, é todo um segmento que vem de dentro para fora. Não mais aprisionado à matéria, mas, sobretudo, à vivência da mensagem espiritual. E aí vai. E demonstrando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles todos, à maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau em que se encontra, oferecem o espetáculo de almas em desajustes
em desajuste, extremamente separadas entre si. Ou seja, aquele que vai subir na montanha vai percebendo toda a realidade vivente que está lá na depressão, na parte mais baixa do morro, né? Que seria a cidade. E ao invés de julgar, ao invés de criticar, ele vai compreendendo, ele vai sendo indulgente, ele vai sendo compassivo, porque entende-se que já esteve ali, mas que pelo esforço pessoal ele vai se transformando. E aquele desajuste de ontem passa a ser a linha mestra da sua conduta mediante o equilíbrio alcançado. Oferece um espetáculo de almas em desajuste e extremamente separadas de si, porquanto os habitantes do vale da planície, acostumado aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não consegue esquecer do improviso as velhas atitudes de muito tempo, nem podem estender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário aos deles, ao encontro de outra luz. Eis aí a mensagem de hoje do livro Roteiro. Desajuste aparente. Por que a gente pode tomar como desajuste aparente? Porque Emmanuel vem mostrar que esse processo vivenciado por nós, que ainda nos encontramos à margem da evolução e da consciência divina, estamos no momento ideal e necessário para a ressurreição no próprio corpo, através da transformação moral que todos somos obrigados a fazer, porque é da lei. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eis aí a nossa destinação, galera. Eis aí o nosso roteiro a ser vivido. É sermos todos uno com o Pai. Como dissera Jesus à sua época. Eu e o Pai somos um. Então é preciso que a gente, sobretudo e de forma natural, vá se deslindando desses processos dolorosos, difíceis, pelos quais ainda passamos, para compreender a sutileza e a beleza da vida. Ou a gente vivencia isso, ou a gente vai estar em processos reencarnatórios de idas e vindas para pouco ou nenhum progresso a ser feito, quando poderíamos ter dado voos mais significativos no que diz respeito à nossa transformação moral. Fica então aí a dica para hoje, ainda que seja somente hoje. Espero de alguma sorte que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês a paciência, a compreensão, a tolerância, que essa mensagem desajuste aparente possa nos incomodar sim, porque quando a gente está acomodado, a gente não quer sair daquele ponto. É que nem quando a gente está no sofá de casa, da sala, assistindo um filme ou na própria cama, que é melhor ainda, e que a gente se sente lá todo arrumadinho, todo protegido, se está fazendo frio, então a gente está todo ajustadinho ali no lençol, no travesseiro, enfim. E aí alguém nos convida a sair dali para fazer alguma coisa. Quem vai lá? Né? Não sou eu, mande outro. Eu mesmo, como diz aqui na Bahia, eu mesmo, lá ele, sabe? E algumas outras que eu não vou trazer, não. Para dizer, me deixe fora desse processo. Não tenho nada a ver com isso. Porque eu estou acomodado. Mas quando eu me estou incomodado, alguém incomodado na cama,
é algo que não é muito bom para que se tiver o parceiro ou a parceira do lado, né? Porque começa a se mexer, tira o lençol, puxa o lençol, se levanta, abre o olho, liga a luz, mexe com o travesseiro, fica de barriga para baixo, fica de barriga para cima, de lá, ou seja, termina acordando o outro que estava ali acomodado no seu sono. Isso gera um desajuste porque quem está dormindo não quer ser acordado dessa forma, principalmente se estiver fazendo frio. Agora, o desajustado é aquele que está procurando o quê? Ainda no exemplo da cama, se ajustar com o lençol e o travesseiro. E o sono, principalmente, né? Quem tem insônia sabe bem disso, que o problema que é esse desajustamento temporário e parcial, aparente. Porque dia virá, na medida que ele vai buscar ajuda, vai buscar tratamento, vai buscar aconselhamento, na medida que ele muda até o próprio colchão e as coxas todas, ele vai encontrar uma melhor condição para voltar a dormir. É mais ou menos essa ideia no que diz respeito a essa proposta emanuelista. Se incomodado eu estou, significa dizer que eu preciso fazer algo para mudar. E Joana de Ângeles vai nos propor essa reflexão, que somente no incômodo, somente naquele estado de insatisfação, estava tentando me lembrar a palavra, nesse estado de insatisfação, que não deixa de ser um incômodo, é que nos mobiliza a vontade, a ação para procurar solução. Tipo, tô na cama, o lençol não estou conseguindo dormir porque ou é muito calor ou é muito frio. Ou porque é pequeno demais para o meu tamanho. O que é que eu faço? Eu vou ter que procurar uma solução, um recurso, que é mudar de lençol, puxar mais para baixo ou fazer qualquer uma outra coisa para que eu possa estar bem e em paz comigo e com o lençol e voltar a dormir. Ponto. Então é preciso que a gente ajuste o que está aparentemente desajustado. Querendo dizer para nós, o que a gente vê no primeiro plano nem sempre é o que a gente vê de fato em planos anteriores. Porque cada posição vai lhe trazer um ângulo diferente de entendimento daquele mesmo ponto que está sendo visto. E alguém já dissera, né? A vista de um ponto é apenas o ponto de uma vista. Um ponto de vista. É mais ou menos assim, tá bom? Então, no mais, para a gente não passar muito do tempo, nós te agradecemos aqui a Wagner, que nos fez o convite, agradecemos aqui a todos os colaboradores do Centro Espírita Antônio Oliveira, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Quem sabe um dia estejamos aí fisicamente, presencialmente, para contribuir também com o trabalho de vocês. Enquanto isso, a gente agradece de coração esta mais uma oportunidade de estarmos virtualmente aqui dentro de São Paulo, em Sampa, dentro dessa instituição amiga que é o Centro Espírita, ainda que virtualmente, mas com a mesma energia, com o mesmo objetivo, a mesma egrégora que se estivéssemos fisicamente. No mais, queremos desejar muita paz para vocês, convidá-los à nossa prece final, a fim de seguirmos adiante. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer a nossa prece. Para darmos início ao nosso encontro de hoje, desejando a nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez bênçãos de luz e de paz para o momento presente no qual nos encontramos. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ampare, que Deus nos anime a seguirmos em frente em busca do nosso equilíbrio, da nossa harmonia pessoal e espiritual. Ao tempo, Senhor, que te pedimos por todos os presentes à live, aqueles que virão depois em outros horários e dias, mas também aqueles que nunca virão a esse espaço físico.
Que Deus os proteja, que Deus os ampare e que nós que tivemos a oportunidade de estarmos aqui, que saibamos melhor aproveitar esse momento, fazendo dele recurso de crescimento espiritual. Que a tua paz esteja conosco, que permaneçamos em harmonia e em paz, dentro das nossas condições e possibilidades. E na esperança de voltarmos daqui mais um tempo para novas reflexões. E assim, Senhor, encerramos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja, muita paz. Mais uma vez, nós agradecemos a todos, a todas, pela oportunidade feliz de estarmos juntos de novo aqui nessa instituição amiga e fraterna. Até a próxima, desejando a todos felicidade e muita, muita paz. No mais, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Estamos encerrando a nossa live doutrinária de hoje.